Olá, boa tarde a todos. Está no ar o programa Ajuda Emocional, esclarecendo dúvidas, resolvendo as suas questões, apontando caminhos para que você possa resolver o seu problema. Eu sou Olga Tessari, psicóloga há mais de 30 anos, além disso sou consultora, escritora, tenho 2 livros publicados, Amor versus Dor e Dirija Sua Vida Sem Medo. Além disso, tem um site com mais de 700 páginas, com muita informação, orientação. Atendo no meu consultório, atendo de forma online, através de chat, vídeo ou e-mail. Enfim, eu estou aqui hoje apresentando o programa Ajuda Emocional justamente para quê? Para esclarecer a sua dúvida e por isso eu preciso que você participe comigo. Então não adianta simplesmente assistir ao programa. É importante nós interagirmos juntos. Então é importante que você aí do outro lado coloque a sua dúvida. O computador está prontinho aqui esperando a sua dúvida, a sua questão. Sobre o quê? O assunto de hoje é estresse. Você sofre com seu estresse? Você tem problemas de estresse? Quais são as consequências que o estresse do dia a dia provoca em você? Então, é muito importante que você coloque a sua dúvida aí para esclarecermos o que é o estresse. Porque o estresse, na verdade, ele faz parte da vida, todos nós sentimos estresse em algum momento, mas o importante é que nós tenhamos um pico de estresse e voltemos ao normal, outro pico de estresse e voltemos ao normal. Se nós fizermos isso a vida inteira, dificilmente nós teremos algum problema em consequência da manutenção do estresse. O grande problema acontece quando? Quando você tem um pico de estresse e permanece nesse pico. Esse é o grande problema. Então, você pode ter assim, um momento de muito estresse, de muito problema, de muita coisa, desde que você relaxe em seguida. E a maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas, quando está estressada, de uma certa forma, retroalimenta o seu estresse. E é sobre tudo isso que eu vou falar. Então, é importante que você, se você tem alguma dúvida sobre estresse, coloque aí a sua dúvida no formulário aí do lado. Eu estou aqui pronta para responder a sua dúvida ao vivo, ok? Enfim, a palavra estresse, começou a ser falada em 1936 por Hans Selye, médico e pesquisador austríaco. Ele foi o primeiro a falar sobre o estresse, a estudar o estresse, a estudar a qualidade de vida, porque o que é qualidade de vida, afinal? É a manutenção da saúde em todos os seus aspectos. Então, no maior nível possível, no aspecto da vida humana, social, psicológico, físico, espiritual, enfim, em todos os aspectos da vida humana, nós temos que ter um nível saudável o máximo possível para que nós tenhamos qualidade de vida. Então, qualidade de vida é estar em equilíbrio, estar de bem com a vida. E uma pessoa estressada, dificilmente ela tem qualidade de vida. Dificilmente ela está de bem com a vida. Pelo contrário, ela fica de mal com a vida. Ela fica irritada. Eu vou já falar um pouco mais sobre os sintomas do estresse. Mas, por enquanto, para vocês entenderem, o estresse em si, ele não é nem bom nem ruim, depende de uma série de fatores. Então, na linguagem científica, o estresse é dividido com 2 nomes diferentes. Então, existe o euestresse, que é o estresse bom, que é aquele que traz saúde, que faz bem para a saúde, que nos ajuda a fazer coisas boas. E existe o distresse, quando ele faz mal ao organismo e provoca sintomas recorrentes e doenças. Então, o que nós temos que fazer é o quê? É tentar manter esse equilíbrio. Então, todo dia nós temos momentos de estresse, de euestresse e de distresse. Então, uma hora eu estou alegre, outra hora eu estou triste, uma hora eu estou irritado, outra hora eu estou feliz. Isso é normal do ser humano. As emoções fazem parte da vida e é isso que nos faz humanos. Se eu não tivesse emoções, eu seria uma máquina. Então, o gostoso da vida é você ter emoções, é viver as emoções. É como diz o Roberto Carlos naquela música, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Então, vamos viver as emoções, mas desde que elas não nos tragam sofrimento. E aí, vamos falar aqui um pouco sobre o distresse, que é o estresse negativo, o estresse que traz sofrimento.
E quando é que ele acontece? Para cada pessoa pode acontecer de uma forma diferente, mas assim, em geral, as pessoas que sofrem com estresse, ele acontece quando você vai fazer alguma coisa num lugar desconhecido, quando você vai para uma cidade desconhecida, para uma festa onde você não conhece ninguém, para um trabalho novo, tudo aquilo que é novo e desconhecido gera uma tensão no corpo. E se nós pararmos para pensar, por que essa tensão é gerada? Justamente porque o novo, pode ser ruim. Pode, não é que ele é ruim. Então, existe a possibilidade do novo nos trazer sofrimento. Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Entrar em estado de alerta. Então, eu entro em estado de alerta, meu nível de tensão se eleva diante de uma situação desconhecida. Quando eu chego no lugar, eu observo, eu vejo as pessoas, por exemplo, eu chego numa festa que eu não conheço ninguém. Eu chego assustada, com o olho arregalado, observando o ambiente todo. Mas na medida que eu entro na festa, de repente uma pessoa desconhecida me recebe bem, conversa comigo, me apresenta para outras pessoas, daqui a pouco eu estou enturmada, o meu estresse naturalmente cai, a minha tensão diminui, eu relaxo e curto a festa. Então, essa, digamos, reação automática, reação instintiva que nós temos diante do novo, ela serve para nos proteger. Então, toda vez que você entra num lugar estranho, é interessante você observar, por exemplo, num consultório médico, você está lá sentadinho no canto, observa a pessoa quando ela chega. Você sabe exatamente se ela está vindo pela primeira vez ou se ela é uma frequentadora assídua. Por quê? A expressão do rosto dela é diferente. A pessoa que frequenta assiduamente, ela entra, oi, tudo bem, como vai, lá, lá, lá. A pessoa que chega pela primeira vez, ela chega com o olho arregalado, muitas vezes com o ombro elevado, sem ela perceber. Não é que ela faz isso de propósito, mas ela chega, observa tudo, o olhinho dela vai para lá, vai para cá, ela entra com uma feição séria, observa o ambiente, vê como é, aí ela senta e daqui a pouco ela está até aberta para conversar com a pessoa que está do lado. Mas, em geral, num primeiro momento, quando nós entramos num ambiente desconhecido, é normal nós nos portarmos dessa forma. E muitas vezes, como dizem que a primeira impressão é a que fica, a pessoa quando chega pela primeira vez num determinado lugar e você olha para ela, ela está com aquela cara de má, de brava, de assustada, você acaba tendo uma impressão equivocada dela. E não é nada disso. É simplesmente uma reação instintiva que ela está tendo. Interessante, né? Existem pessoas, por exemplo, que se estressam facilmente no meio da multidão. Porque, veja, como é que você vai controlar o que está acontecendo no meio de uma multidão? Se você está num ambiente com poucas pessoas, por exemplo, as pessoas tímidas, elas odeiam ficar no meio de muita gente, porque elas querem controlar tudo. As pessoas ansiosas também, querem controlar tudo, observar tudo, ver tudo. E quanto mais gente por perto, pior. Então, sem contar aquela coisa do estado de alerta que nós digamos, estimulamos o nosso corpo toda vez que nós estamos num ambiente onde nós não nos sentimos seguros. Você se sente muito mais seguro num ambiente onde há 4, 5 pessoas do que num ambiente onde tem uma multidão. E principalmente se essa multidão for desconhecida. A incerteza gera muito estresse também, Então, aquela pessoa que não sabe se vai continuar no emprego ou não sabe se passou na faculdade ou não sabe se vai conseguir pagar as contas no final do mês. Enfim, quando você não tem certeza de algumas coisas, isso também pode gerar um estresse enorme, A competitividade nas empresas também pode provocar estresse nas pessoas. A miséria provoca estresse, a violência provoca estresse, o consumo exagerado provoca estresse. Outro dia eu vi 2 meninas conversando, elas tinham 10, 12 anos, elas estavam extremamente estressadas, eu como psicólogo eu percebo. Por quê? Porque uma delas queria ter a bolsa, sei lá de que marca, e o pai dela não podia comprar. Então, você pode até achar que é ridícula. Como assim a menina ficar estressada porque não pode ter a bolsa? Mas para ela aquilo era um problema muito sério, que gerava muita tensão. Porque ela, como adolescente, todo adolescente quer ser igual aos outros da turma. Então, se ela não tem a bolsa que todas as meninas da turma têm, ela se sente à parte da turma. Então, isso é um problema muito sério. Só que ela também precisa aprender a lidar com a frustração.
Não é por isso que os pais vão acabar satisfazendo todos os desejos dos seus filhos. Ai, não quero que minha filha fique estressada, vou comprar bolsa, meia, sapato, tudo. Não, não é isso. É importante que os seus filhos saibam lidar com a frustração também, porque a frustração, quando você não aprende a lidar com ela também gera muito estresse, gera muito sofrimento também, né? Olha, estão chegando algumas mensagens aqui, eu vou parar um pouquinho. Vamos ler aqui. Tem uma pessoa colocando uma mensagem aqui, deixa eu ver. É o Caio Manzano. Seja bem-vindo, viu, Caio? Muito bom ter você aqui. Ele está dizendo aqui, o certo seria nada de fora, mudar ou interferir na sua paz interior. E como fazemos isso, doutora? Um beijo, você é uma excelente profissional. Legal, obrigada, viu, Caio? Na verdade, assim, o certo seria nada de fora interferir na nossa vida. Porque, como eu estou falando aqui do estresse, o estresse depende de como você encara a realidade aqui fora. Então, aquela pessoa que se sente confiante em si mesma, segura de si mesma, obviamente, não é qualquer coisa que vai estressá-la. E mesmo que ela se estresse numa determinada situação, é um pico e daqui a pouco ela volta no nível normal de tensão do corpo. Então, o ideal para que você tenha paz interior, para que você não se deixe afetar pelos problemas lá fora, é que você tenha uma boa autoestima, uma boa autoconfiança. Isso pode até ser tema para um próximo programa, né? Aliás, eu já fiz um programa sobre autoestima. É importante nós mantermos a nossa autoestima elevada, porque é dessa maneira que nós conseguimos lidar melhor com o estresse, ok? Obrigada, viu, Caio? Muito boa a sua participação. Volte sempre. E aqui nós temos a participação da Rita, de Suzano. Seja bem-vinda, Rita. Ela está dizendo, oi, doutora, saudades. Saudades, Rita, que bom tê-la por aqui. Estresse é comigo, então presta atenção no programa inteiro, porque até o final eu vou falar muita coisa ainda sobre o estresse, ok? Não tem nenhuma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Todos vocês que estão participando do programa, vocês podem colocar mais de uma dúvida, não precisa colocar uma só. Tem uma dúvida, quer fazer uma pergunta? Eu falei alguma coisa que você não entendeu direito? Coloque aí no formularinho aí do lado, coloque a sua dúvida, eu estou aqui para respondê-la ao vivo, ok? E aqui nós temos a participação do Breno Salles de Santo Amaro. Ele está dizendo aqui, eu fico com dor no corpo todo sem estar doente. Me falaram uma vez que pode ser estresse. Não é pode ser estresse, é estresse. Porque lembra que eu falei agora há pouco, Breno, que quando nós ficamos num estado de tensão, nós ficamos no estado de alarme. Então, assim, a primeira coisa que nós fazemos é contrair toda essa região aqui. Pode reparar que, normalmente, pessoas estressadas, né, elas levantam o ombro. Vamos dizer assim, é como se fosse lá na época em que nós éramos animais, só animais, não humanos, né? Então, eu levanto aqui para dar impressão para o meu oponente que eu sou maior, né? Para assustá-lo, eu arregalo os olhos para assustá-lo. Então, a pessoa que está num momento de tensão, ela realmente contrai os músculos, ela está pronta para atacar ou para sair correndo que nem uma louca. Porque essa reação que nós temos no nosso organismo, ela acontece sempre que nós percebemos ou imaginamos uma possibilidade de sofrimento. Então, se eu acho que eu vou sofrer numa determinada situação, automaticamente eu ligo esse tipo de reação no meu corpo. É uma coisa automática, né? Bastou eu pensar, o meu corpo reage de acordo com aquilo que eu penso. Então, se eu penso que existem muitos perigos, naturalmente eu vou ficar estressada na maior parte do tempo. Agora, se eu penso que é um ambiente tranquilo, é um ambiente feliz, eu vou ficar estressada para quê? Então, o meu corpo reage àquilo que eu penso, àquilo que eu imagino. Por isso que é importante, como eu falei agora há pouco, a pessoa ter uma boa autoestima, porque a autoestima elevada faz com que a pessoa tenha bons pensamentos. Já uma pessoa que vive com uma baixa autoestima, uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa estressada, a tendência dela é ter cada vez mais pensamentos negativos. Não só em relação ao que acontece aqui fora, mas em relação a ela mesma. Então, assim, ai, todo mundo é melhor que eu, ai, todo mundo é mais bacana que eu, ai, eu me sinto inferior a todo mundo. É mais ou menos assim que a pessoa ansiosa, que a pessoa com baixa autoestima ou estressada se comporta. Então, Breno, se você sente dor no seu corpo todo, não faça como a maioria das pessoas que, eu tô
com dor no corpo, eu vou tomar um remédio. Então, eu vou no médico, ele me receita um calmante, eu relaxo, ok. Tá, os sintomas somem. Mas e as causas que provocaram esse estresse? Eu vou falar daqui a pouco. Quando você permanece em estresse durante muito tempo, você provoca doenças no seu corpo. E doenças sérias. E quando você fica tomando calmante para relaxar, você, na verdade, está abafando as causas que provocam o estresse. Continua acontecendo tudo aqui dentro. Você simplesmente não sente. É a mesma coisa da pessoa que fica bêbada. Né? Ela fica bêbada, ela não sente nada, está tudo ótimo. Mas o corpo continua reagindo. Então, em algum momento, o seu corpo vai te cobrar essas coisas todas que você provoca nele, né? Então, assim, um corpo não foi feito para ficar tenso o tempo todo. Ele tem um momento de tensão e voltar ao normal. Um momento de tensão e voltar ao normal. Ficar nesse vai e vem o tempo todo é legal. Não provoca problema algum. O problema é quando você eleva a sua tensão e a mantém por muito tempo. Ok? Pensa nisso, tá, Breno? E se for o caso, procura aí um psicólogo na sua cidade. Em Santo Amaro deve ter muitos psicólogos aí no seu bairro. Vá fazer um tratamento psicológico no sentido de entender o que faz você se estressar tanto. Porque, como eu falei agora há pouco, é a nossa maneira de pensar, é a nossa maneira de encarar a realidade que faz com que nós fiquemos tensos acima do normal ou não. Então, por exemplo, tem uma pessoa que foi assaltada ontem, ela sai na rua hoje e ela acha que todo mundo é ladrão. Então, o nível de tensão dela está muito elevado. Qualquer pessoa que venha passando na rua, ela já imagina que é um ladrão. Já aquela pessoa que nunca foi assaltada, ou que foi assaltada, sei lá, 10 anos atrás, ela sai na rua mais tranquila. Ela só vai entrar em estado de alerta quando ela perceber uma pessoa estranha se aproximando dela por alguma razão que ela não desconheça. Então, uma pessoa que vem correndo na direção dela, ou uma pessoa com uma cara feia, ou uma pessoa com volume, ou com as mãos escondidas, ou com o boné abaixado. Então, tem alguns sinais que fazem a pessoa entrar em estado de alerta naturalmente, para se defender dos possíveis sofrimentos, mas sofrimentos reais. Já a pessoa que vive estressada, ela vê problema e perigo onde não existe. Esse é o grande problema, da pessoa estressada. Ela vê perigo onde não existe. E aí o que acontece? Ela vive tensa o tempo todo, Enquanto chegam mais mensagens aqui, eu vou continuar falando aqui dos fatores que provocam estresse, Então, eu havia dito vários fatores. Excesso de informação. Hoje em dia as pessoas estão mais estressadas do que o normal, justamente por quê? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É celular, é computador, é televisão, é rádio, é gente falando, é jornal, é notícia. Então você quer se inteirar de tudo, você quer participar de todas as comunidades no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, enfim, você quer participar de tudo e não há tempo hábil para tudo isso. É por isso que muita gente reclama que as pessoas ficam o tempo todo lá no celular. Mas é informação. E como nós vivemos a era da informação, se você não está informado, você é colocado à parte também. Então, é importante você dosar, É bom ter informação, mas você não pode ser escravo da busca pela informação, porque isso também gera muito estresse, O tempo, urgência do tempo, Tudo é para ontem, o trânsito absurdo, enfim, tudo isso também colabora, Eu estava comentando um pouco antes de começar o programa com uma amiga minha, um trajeto que eu levava 10 minutos há alguns anos atrás, hoje eu levo no mínimo meia hora. Então, veja, isso me estressa, porque são 20 minutos a mais que eu perco num trânsito parado. Eu estou lá sentada no trânsito e falo, ai meu Deus, eu podia estar fazendo isso, fazendo aquilo outro. E eu estou aqui perdida, parada nesse trânsito sem fim. Então, isso também gera tensão. Agora, como eu faço para ter aquele estresse positivo, o eustresse, que é aquela coisa boa, Então, contato com a natureza é fundamental. O nosso corpo, ele se sente muito bem diante da natureza, Então, olhar um jardim, passear no parque, olhar para o céu, olhar uma flor, tudo isso é importante para colaborar para a diminuição do estresse,
fazer movimentos corporais, então você ter uma atividade física, você praticar um esporte, você ter constantemente movimento no seu corpo, porque nós fomos feitos para sermos movimentados, nós não fomos feitos para ficarmos parados. A vida sedentária provoca muito estresse também, porque o corpo foi feito para ser movimentado. Então, se você não movimenta o corpo se ressente, o corpo fica tenso. Então, é importante ter uma atividade física, mas uma atividade física prazerosa. Não adianta se inscrever na academia, porque todo mundo vai na academia e você odeia ficar naquele ambiente. Não adianta nada. Você está lá fazendo um movimento, mas você está ficando estressado porque você está num ambiente que você não gosta. Então, vai caminhar, vai jogar bola, vai dançar. Então, vai fazer aula de dança, vai participar de grupos de dança, vai para o baile, enfim, faça alguma atividade física que tenha a ver com você e que te dê prazer. Isso é importante, né, para você ter um estresse positivo. É muito importante brincadeira, se divertir. Então, aquela coisa do happy hour, sabe, que você tem com seus amigos, conversar com seus parentes, com seus vizinhos, isso é importante. Sentir-se amado pelas pessoas também e ter uma rede social, isso é fundamental para que você mantenha o seu eu-estresse, né? Um estresse positivo. Agora, estou falando aqui de estresse, de eu-estresse, etc. e tal, mas pera lá, o que é o estresse afinal, né? É uma reação do organismo, é uma reação diante de qualquer evento, diante de qualquer situação, para tentar se adaptar. Então, na maioria das vezes, o corpo, ele tenta se adaptar à realidade. Em geral, né, a gente vê o estresse como uma coisa negativa, mas, na verdade, é o corpo tentando se adaptar à situação. Então, é uma relação entre a pessoa, o ambiente que ela está e as circunstâncias que ela está vivendo naquele momento. Então, ele acontece sempre que nós nos vemos diante de uma possível ameaça, de um possível sofrimento, né, de algo que possa nos colocar em perigo e de alguma coisa que exija demais. Então, vamos pegar um exemplo físico, tá? Eu não sou uma mulher de músculos, então eu não sou capaz de carregar muito peso. Então, se você me trouxer, sei lá, um saco de 50 quilos, Olga, carrega aí um saco de 50 quilos. Eu posso carregar o quê? 3 passos, 5 passos? Se eu for além disso, eu estou ultrapassando o meu limite. Meus braços não vão aguentar, meus músculos não vão aguentar e o meu braço vai se ressentir, né? Eu posso ter uma distensão, eu posso ficar com dor no braço uma semana, enfim. Eu posso ter vários problemas porque eu extrapolei o limite do meu corpo, não é? Então, toda vez que você exige algo além do seu corpo, ele entra em estresse sim, né? Então, diante de uma preocupação, lembra que eu falei agora há pouco que a maneira como nós pensamos também colabora para o estresse? Então, se eu tenho uma preocupação, eu já estou provocando estresse no meu corpo. Se eu estou com medo de alguma coisa, eu estou provocando o estresse. Ou mesmo quando eu estou muito feliz, né? Feliz demais, o corpo também fica em estresse. Só que quando nós estamos felizes, nós lidamos bem com esse estresse do corpo. O problema é quando nós estamos infelizes. Quando nós provocamos um estresse que nos faz infeliz. Aí é triste. Aí é triste porque vem uma série de sintomas que eu vou falar já, né? Então, só para vocês entenderem, né? Em que outras situações o estresse pode acontecer? Em viagem, né? Então, por exemplo, vamos viajar. Então, só de pensar em um lugar diferente, desconhecido, etc. e tal, já gera tensão no corpo. Perda, quando você perde uma pessoa muito querida, isso gera um estresse terrível no seu corpo. Mudanças na situação econômica, mudanças na vida social, problemas, mudanças na vida profissional também, né? Dificuldade em estudar. Então, aquela pessoa que tem uma dificuldade de estudar, ela vai se estressando, porque ela fica repetindo o jeito dela de estudar. Então, fica aqui uma dica. Se você não consegue estudar do jeito que você está estudando, vai buscar outras maneiras de estudar. Então, assim, eu conheço gente que fica tentando, né, o mesmo resultado fazendo a mesma coisa. Então, se eu estou agindo de uma forma, essa ação não está produzindo o resultado que eu busco, por que eu continuo nessa ação? Eu tenho que mudar a ação. É a mesma coisa, se eu pego um caminho e eu sei que no final da rua eu vou chegar no caminho errado, o caminho que eu quero ir para lá, para que eu continuo nessa rua? Tem muita gente que segue os mesmos caminhos e esses caminhos equivocados também provocam muito estresse, ok?
E as relações entre as pessoas também provocam muito estresse, né? Então, esse é o grande problema. Por quê? Porque aí a gente tem vários fatores envolvidos, né? Então, aquela pessoa que não sabe lidar com a frustração, então que ela leva um fora do namorado, ela não sabe lidar com a frustração. Como assim? Ele me deu fora? Não, não pode. Não pode, ele tem que ficar comigo. Eu quero ele para mim, aquelas pessoas mimadas, sabe? Conseguem tudo que elas querem. Não, ele tem que ficar comigo de qualquer jeito. Não, eu não aceito não como resposta. E vai atrás. E você tem que ficar comigo, e você tem que namorar comigo, e você tem que casar comigo. E não aceita, né? Esse é um mero exemplo. Mas tem muita gente, né, que insiste e persiste numa coisa que não depende delas. Então, o que adianta eu ter do meu lado um namorado que não quer namorar comigo, que não gosta de mim? Só para dizer que eu tenho namorado? Ah, mas eu gosto dele. E daí? Ele não gosta de mim. Isso gera estresse. Você se manter num trabalho que você não está feliz, você morar num ambiente, assim, num bairro ou num condomínio onde você não se sente feliz, enfim, tudo aquilo que te deixa infeliz pode gerar muito estresse também, né? E aí ocorre uma série de ações e reações no seu organismo. Então, do ponto de vista bioquímico, quando nós estamos estressados, nós produzimos muitos radicais livres. E isso colabora para o envelhecimento. Então, repara, aquela pessoa que vive nervosa, preocupada, irritada, estressada o tempo todo, ela envelhece mais rápido do que aquela pessoa que está sempre rindo, alegre e feliz. Não que ela não fique estressada de vez em quando, mas é de vez em quando. É diferente daquela pessoa que mantém o estresse elevado na maior parte do tempo, né? Do ponto de vista, como eu estava falando, bioquímico, né, nós produzimos radicais livres, nós mexemos, alteramos a produção de algumas glândulas, de algumas substâncias dentro do organismo, né, nossos músculos ficam tensos, então é muito comum a pessoa reclamar de dor muscular, justamente por quê? Porque os músculos ficam contraídos e tensos por muito tempo, né? Do ponto de vista emocional, a pessoa sente raiva, sente medo, sente frustração, sente tristeza. E do ponto de vista do comportamento, ela fica irritada, ansiosa ou depressiva, né? Muitas vezes a pessoa fica lá apática, né? Porque assim, tem o pico, permanece no pico e passando um determinado tempo que ela permanece no pico, ela começa a se abater. E aí vem a depressão, né? A apatia, isolamento social. Então, muitas vezes a pessoa estressada, ela acaba se isolando do ambiente das reuniões sociais, porque ela está tão irritada, sabe aquela coisa? Ah, eu estou tão irritada, qualquer coisa me irrita, qualquer coisa me incomoda, então é melhor ficar em casa porque eu não me irrito com ninguém. Né? E ela deixa de viver uma série de coisas bacanas na vida dela, né? Já vou continuar falando, vamos ver aqui, chegou uma mensagem, deixa eu ver de quem é. Da Gisele Caetano, de São Bernardo do Campo. Seja bem-vinda, viu, Gisele? Ela está dizendo aqui, doutora, a falta ou a completa ausência de estresse é perigosa? Bom, na verdade, assim, ninguém vive sem estresse. O estresse, a tensão no corpo é normal. Se nós não tivéssemos tensão nenhuma no corpo, nós seríamos igual geleia, né? Todos moles, sem movimento. Então, uma certa tensão no corpo é normal. Então, o importante é que você mantenha, Gisele, essa tensão dentro de um patamar normal, tá? Você pode até extrapolar, desde que você traga essa tensão para o nível normal outra vez. Então, se você mantém esse estresse, né, dentro de um patamar normal, você consegue ter uma vida maravilhosa, sem consequência nenhuma, sem fator nenhum que provoque sofrimento, né, como consequência de um estresse elevado por muito tempo. Mas a tensão no corpo é uma coisa normal e que faz parte do dia a dia, tá? Então, nós somos tensos, mas o importante é que essa tensão não extrapole o nível normal e aceitável para que o nosso corpo não sofra com isso, ok? Muito obrigada, viu, Gisele, pela sua participação. E aí, você não tem nenhuma dúvida? Você que está assistindo o programa agora, tem dúvida? Quer fazer uma pergunta? Coloca aí no formulário. Eu estou aqui para esclarecer a sua dúvida ao vivo, até o final do programa, ok? Continuando, ó, tá chegando mais mensagens, já já eu respondo, tá bom? Então, no dia a dia, as principais causas do estresse são o excesso de atividades, o acúmulo de raiva, acúmulo de sentimentos negativos. Então, raiva é um sentimento que a gente não deve guardar.
A gente deve resolver. Então, se uma pessoa me deixou com raiva, eu tenho que pensar por que eu senti raiva. Por que ela me fez eu sentir raiva? Quais foram os fatores que provocaram essa raiva em mim? Como que eu resolvo isso? Então, é importante resolver essa raiva, resolver esses pensamentos. Por quê? Porque eles colaboram. Começa aqui, ó, você pensa, pá, o seu corpo reage de acordo com o seu pensamento, ok? Problemas de relacionamento geram muito estresse, né? Um dia eu vou fazer um programa só sobre problemas de relacionamento. O descontrole diante de situações críticas. Então, aquelas pessoas que, quando chega na hora H, dá um branco, né? Ah, eu não sei o que fazer. Né? Se sentem lá perfeitas idiotas retardadas naquele momento, elas provocam um estresse enorme no corpo, porque elas precisam reagir, mas não sabem como reagir. Não é que não sabem, naquele momento elas não conseguem raciocinar. Então, isso gera muito estresse, né? E principalmente a forma de encarar a situação. Então, aquilo que você vê como um problema, de repente, eu acho que não é problema algum. Assim como você vê o meu problema como algo simples de resolver. Então, muitas vezes você, com a sua imaginação, com a sua mente, você cria, né? Você viaja, como dizem por aí, viaja na maionese e pensa um monte de bobagens. E isso também pode gerar muito estresse, ok? Baixa autoestima, medos, tudo isso também gera muito estresse, né? Então, em consequência disso, lembra, eu fiquei tensa, meu corpo fica em estado de alerta. Então, o que é o estado de alerta? Imagina o segurança da loja, ele fica lá na porta da loja assim, o tempo todo, né? Cadê o ladrão, cadê o ladrão, cadê o ladrão? O objetivo dele é pegar o ladrão antes dele entrar na loja. Se você tenta conversar com ele, ele não te dá a mínima atenção, né? Ele fica lá, o tempo todo para lá e para cá. Uma pessoa estressada se comporta, mais ou menos como esse segurança, né? Ela fica assim o tempo todo ligada em tudo. Então, por exemplo, cai um lenço ali no chão, ela leva um susto enorme, né? Ela não consegue se concentrar, ela está ligada em tudo que está acontecendo. Então, assim, ela percebe detalhes que a maioria das pessoas não percebe. Então, ela é capaz de ver uma aranha bem ali no canto, naquele escondidinho, né? Ou então ela viu um vulto passar ali pela janela que ninguém viu. Ela percebe movimentos que uma pessoa num estado de tensão normal não percebe, porque ela está ligada. Né? E muitas vezes ela nem sabe por que ela está ligada, né? Porque os pensamentos dela ligam a chave do estado de alerta e mantém essa chave ligada. Né? E aí é óbvio que com o passar do tempo, isso só vai provocar cada vez mais estresse. Né? E as consequências que eu já vou dizer daqui a pouquinho. Tem uma estatística do IBGE que diz assim, né, que 59% dos brasileiros têm medo do desconhecido. 42% dos brasileiros têm estresse por conta da situação econômica. Eu acho que deve ter aumentado, porque esse índice é de, acho que 2 ou 3 anos atrás. A situação hoje está pior, né? Tem muito desemprego, enfim. 34% das pessoas ficam estressadas pela falta de tempo, né? 28% das pessoas por relacionamentos interpessoais e 17% por conta da jornada de trabalho. Olha só, né, esse povo que só trabalha. Você sabe que eu estava conversando com uma paciente um dia desses, ela disse assim para mim, a minha mãe falou que eu só posso me dar os prazeres que eu gostaria de ter quando eu estiver com uma vida estável, quando eu estiver independente economicamente, quando eu tiver minha casa, meu carro. Eu virei para ela e falei assim, minha filha, até lá você já morreu. Né? O dia que você tiver tudo isso na sua mão, você já morreu. Porque você ficou tão tenso o tempo todo. Veja, é importante você ter responsabilidades, é importante você ter obrigações, é importante você ter sonhos, mas você não pode esperar viver só quando você realizar todos os seus sonhos. Vai que você não consegue realizá-los, e aí? Então, é importante que você viva cada dia. Então, tem um momento do trabalho, ok, você trabalhou, você cumpriu com a sua obrigação, você está trabalhando para ter dinheiro, para comprar algumas coisas, para realizar alguns desejos, ok. Mas não viva só de trabalho. Então, tem um momento que você sai do trabalho, vai para happy hour, ou vai para casa ver a novela, assistir um filme, vai encontrar com os amigos, vai passear na praça, enfim. Vá fazer coisas que te deem prazer. Isso é muito importante. Então, uma dica para a pessoa que não quer permanecer estressada é alternar momentos de obrigação com momentos de prazer. Então, ao mesmo tempo que eu cumpro com as minhas obrigações, eu também faço coisas legais para mim.
Isso que é importante, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, na hora do almoço, ao invés de você adiantar o seu trabalho, saia para almoçar. Não vá correndo comer, ou então não peça um lanche e coma na sua mesa do escritório. Saia, vai olhar o movimento, vai olhar a vitrine, né? Aproveita e vai olhar no celular, né, as mensagens que você recebeu, vai ver as redes sociais, vai saber o que está acontecendo. Ou seja, saia um pouco daquele ambiente, faça alguma coisa prazerosa para você durante esse período. Isso colabora e muito para a diminuição do estresse, ok? Para quem chegou agora, esse programa é o programa Ajuda Emocional. Eu estou aqui para esclarecer as suas dúvidas e a respeito de estresse. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, é só colocar aí no formulário que eu estou aqui para responder ao vivo, ok? Então, vamos lá. Eu estou diante de uma situação que me ativa o estado de alerta, ok? E aí? Né? Esse estado de alerta me dá taquicardia, respiração acelerada, né? E suor frio. Olha que interessante, né? Em seguida, se eu continuar nesse estado por muito tempo, eu posso provocar outros problemas físicos no meu corpo, até que chega um momento que eu entro em exaustão, né? Aí é aquela coisa da pessoa abatida, sem vontade de fazer nada, né? Então, como eu havia dito agora há pouco, é importante você alternar estados de alerta com estados, né, de relaxamento. Então, o organismo precisa dessa oscilação para ele ter tempo para voltar ao normal, para começar tudo de novo. Então, não é legal você manter essa tensão por muito tempo, né? E aí, espera aí que deu uma travadinha aqui. Né? Os sintomas de quem mantém essa tensão por muito tempo, né, além da taquicardia, do suor, do tremor, é enjoo. Então, eu ando enjoada, você está grávida. Imagina que eu estou grávida, de jeito nenhum. Né? Mas você tem enjoos, você tem tremor, então aquela pessoa que, né, será que eu estou com Parkinson? Será que eu estou com algum problema? Não, são tremores, né? De tanto o corpo ficar tenso, imagina quando você fica segurando um peso por muito tempo. Chega uma hora que os seus músculos começam a tremer, né? Pois é esse tremor que você sente quando você está estressado. Além disso, tontura. É muito comum, eu acho que eu estou com um problema no labirinto, né? Eu estou com labirintite. Nossa, o que eu vejo de gente tomando remédio para labirintite, e não tem nada a ver com labirintite, tem a ver com estresse, tem a ver com tensão, né? Boca seca, é muito comum as pessoas estressadas ficarem com a boca seca, com falta de ar, porque elas estão respirando pouco, né? Taquicardia, como eu já falei, o coração acelerado. Tem gente que fala assim, parece que o coração vai sair pela boca, ai meu Deus. Né? Justamente porque você está num estado de alerta, né? É como se você estivesse num perigo iminente de ser atacado por alguém, por alguma coisa. Sabe quando vai acontecer uma tragédia? É exatamente esse o estado que o seu corpo permanece, né? Problemas digestivos, como eu acabei de falar, né? Enjoo, ânsia. Tem gente que tem problemas do intestino preso, intestino, síndrome do cólon irritável, se eu não me engano é o nome, né? Que a pessoa alterna entre evacuar e manter o intestino preso, né? Dores musculares, insônia. Nossa, uma das características mais comuns do estresse é a insônia. Então, quando você percebe que você já não está tendo um sono reparador, né, fala, peraí, eu acho que eu estou ficando estressado. Né? Porque como é que, se o seu corpo está em estado de alerta, como é que você vai dormir em paz? Me fala. Seu corpo está em alerta porque ele está achando que existe algum perigo, alguma possibilidade de sofrimento. Então, se você dorme e capota, né, você perde o controle do ambiente, o sofrimento pode acontecer, o perigo pode chegar e você não está alerta para perceber. Então, por isso que as pessoas estressadas não dormem, ou têm um sono intermitente, né, ou acordam de hora em hora, então assim, está dormindo, abre o olho, olha para um lado, olha para o outro, fala assim, nossa, o que está acontecendo? Nada. Né, mas o ouvido dela captou. Um carro brecando na rua, um cachorro latindo, uma batida de porta, o vento na janela, qualquer ruído, né, diferente dos ruídos normais que tem na casa, fazem a pessoa acordar na hora. E ela acorda assim, o que está acontecendo? Né? Enfim, do ponto de vista psicológico, né, a pessoa se sente insegura, né, ela se sente indefesa, ela se sente impotente, olha que horror, né?
ela vive preocupada o tempo todo com tudo e com nada, ela tem pensamentos negativos repetitivos o tempo todo, então tudo para ela é ruim. Então, você diz, é um exemplo que eu sempre uso no meu consultório, né? Você ouviu no rádio que está chegando uma frente fria em São Paulo, e normalmente quando as frentes frias chegam, elas trazem chuva. Chegando a frente fria, né? Então a pessoa estressada vai falar assim, ai meu Deus, vai cair uma tempestade, vai morrer gente afogada, vai ser uma tragédia. Tudo ela vê de forma negativa. Não é que ela seja negativa, mas ela encara tudo de forma negativa. Por quê? Porque ela está em estado de alerta, então ela tem que procurar o pior. E o fato dela imaginar o pior, imaginar o negativo, faz com que ela veja tudo de forma negativa, né? Ela vive irritada, né? Ela vive temendo, como eu falei, com medo de um monte de coisas. Então, é comum a pessoa estressada em criar um monte de medos que ela não tinha. Né? Nossa, eu era uma pessoa tão corajosa, de repente estou cheia de medos. É uma pessoa agitada, ela não consegue ficar quieta. Então, ela está parada, ela está mexendo a mão, ela está mexendo o cabelo, ela fica o tempo todo inquieta, né? Uma pessoa que também vive confusa, ai, será que hoje é segunda ou é quarta, né? Ai, para onde que eu tinha que ir? Era para lá ou era para lá? Ela fica meio perdida, né? Justamente por conta do estresse, e ela vive num estado de apreensão. É por isso que ela se assusta fácil com os barulhos, né? Porque ela vive assim, nossa, tá tudo bem? Tá tudo bem? Não, será que vai acontecer alguma coisa ruim daqui a pouco? Ai, ou então aquela frase, né? Ai, tá tudo tão ótimo, tão maravilhoso. Ai, com certeza vai vir coisa ruim pela frente. Não é possível. Olha que coisa negativa, mas a pessoa estressada, ela enxerga as coisas dessa maneira, né? E aí, ela se preocupa tanto, né, com esses pensamentos e vive com medo e está insegura, que aí ela começa, né, a diminuir a autoestima dela. Que é óbvio, ela não pode contar com ela na hora que ela quer, porque ela tem brancos de memória, ela não consegue raciocinar direito, na hora H ela não fala coisa com coisa. E aí, né, ela fica muito preocupada, né, com a imagem que ela está passando, porque se o conceito sobre ela tem um conceito sobre ela ruim, ela fala assim, gente, está todo mundo me vendo como a pior das criaturas. Então, ela fica preocupada com o que os outros estão pensando dela. Ela fica preocupada se ela é capaz de fazer coisas básicas, coisas simples. Então, ela foge de todos os compromissos em que ela tenha que fazer alguma coisa, porque ela fala, ai, vai que na hora H eu não consiga fazer, né? Ela tem medo de perder o controle. Então, por conta disso, ela quer manter o controle de tudo. E, gente, a pior coisa do mundo é quando você quer controlar. Controlar a sua vida, controlar as pessoas à sua volta, controlar o mundo. Não dá. Né? A vida, ela é imprevisível. Ela é exatamente como o clima em São Paulo. Amanhece inverno, escurece verão. E no meio chove pra caramba. Apesar de que ultimamente São Paulo nem chove, né? Mas assim, em geral, essa oscilação no clima em São Paulo é exatamente o que é a vida, né? Imprevisível. Então, nós temos que estar preparados para o imprevisto. E não é nos controlando, porque chega na hora H, na maioria das vezes as coisas não acontecem como nós planejamos, não é verdade? Então, nós precisamos dançar conforme a música. E a pessoa estressada, como ela não raciocina direito, ela muitas vezes fala assim, ai, chega na hora H, se eu não souber, se eu não me programar direitinho, na hora H eu não sei o que eu vou fazer. Vai me dar um branco, eu vou falar bobagem, então nem vou. Aquilo que eu falei logo no começo, ela se isola das pessoas. Ela prefere ficar em casa trancada, porque em casa é um ambiente mais ou menos seguro para ela, ela tem o controle sobre o ambiente, ela consegue pelo menos diminuir um pouco a tensão do corpo dela. Bastou ela sair na rua, pum, o estresse vai lá para cima, né? Enfim, as consequências do estresse, né, do ponto de vista físico, são uma série de doenças, pressão alta, enfim, problemas físicos mesmo, né? Mas é importante mostrar para vocês que o estresse, né, ele pode provocar, além da ansiedade muito elevada, pode provocar também pânico, síndrome do pânico, pode provocar depressão, pode provocar problemas graves de autoestima, né? E quem é que quer tudo isso? Né? Pode provocar doenças crônicas, moléstias digestivas, do ponto de vista físico agora, transtornos cardiovasculares,
pode provocar síndrome pré-menstrual, pode interferir na TPM das mulheres. Mulheres estressadas sofrem com sua TPM. A TPM tem várias causas, mas depende do seu nível de estresse. Se o teu nível de estresse está baixo, você suporta melhor a TPM. Se o nível de estresse está elevado, sai de perto, né? Espera a menina menstruar para conversar com ela, porque você não vai conseguir ter uma interação positiva com essa pessoa, né? Problemas respiratórios, então a pessoa costuma ter asma, alergia, transtornos dermatológicos, como eu falei, alergia, né? Então, alergias são provocadas pelo estresse também. Transtornos endócrinos, transtornos sexuais. Então, aquela pessoa que tem, esqueci o nome, ejaculação precoce, muitas vezes é por conta do estresse. Enfim, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre estresse, mas só para encerrar, né, eu gostaria que vocês entendessem que faz parte da vida ficarmos tensos, mas não é normal na vida nós permanecermos tensos por muito tempo. Então, se você se percebe tenso, haja para diminuir a sua tensão. Eu não consigo sozinho, vá procurar um psicólogo, que é o profissional mais adequado para te ajudar a resolver as causas que provocam esse estresse elevado. Enfim, é muito bom estar aqui, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Quer saber mais sobre estresse? Quer saber mais sobre meus 2 livros, Amor versus Dor e Dirija a Sua Vida Sem Medo? Quer saber mais? Quer ler mais textos sobre o assunto? Vá lá no meu site. O meu site é o olgatessari.com ou ajudaemocional.com. Os 2 não tem BR, tá? Você vai lá, tem mais de 700 páginas com muita informação, muito conteúdo, tem muitos vídeos também, né, de participações minhas aí pela mídia em geral. Enfim, informação é o que não falta. Então, vá se informar, vá aprender como manter o seu estresse sob controle. No nosso próximo programa, o tema ainda está em aberto. Se você tem alguma sugestão para o programa, é só você mandar. Lá no meu site tem um formulário, é só você escrever lá no formulário qual é a sua sugestão de tema para o próximo programa. Fico muito feliz de estar aqui, é muito bom estar com vocês. Agradeço demais a participação de todos. Tem algumas mensagens aqui que eu vou responder depois. Agradeço a todos e até o próximo programa. Tchau, pessoal!